presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende, ainda nesta semana, aprovar a reforma tributária na casa. A intenção de Lira é chegar a um consenso com os parlamentares sobre o texto a ser votado e resolver as dúvidas e discordâncias que ainda possam haver sobre a reforma. O texto precisa de pelo menos 308 votos dos 513 deputados para ser aprovado. Com esse objetivo, o presidente da Casa, Arthur Lira, antecipou para a noite do último domingo a reunião de líderes, que geralmente acontece no início da semana. Lira pretende chegar a um consenso sobre a proposta que vai ser votada na Casa. Ele também pontuou que quer resolver todas as possíveis dúvidas e discordâncias que ainda possam ter sobre a reforma. E afirmou que até esta sexta-feira vai apresentar o texto para os deputados a fim de discutirem e entrarem em um acordo sobre o texto que deve ser aprovado. Para que nós possamos levar a plenário da Câmara dos Deputados a discussão e a votação entre o dia 3 e o dia 7. A Câmara será convocada segunda, terça, quarta, quinta e sexta para que essa discussão possa ter o maior prazo possível de esclarecimentos e que nós possamos fazer, com a ajuda de todos, um melhor texto para o Brasil, que precisa de uma reforma tributária que traga simplificação, menos burocracia, segurança jurídica, um menor custo Brasil. Com o foco em acelerar a votação do texto, Lira também determinou que nesta semana não tenha sessões de CPI na Câmara e nem sessões das comissões temáticas, assim como também ficou suspensa as audiências públicas na Casa. O governo Lula estabeleceu na reforma tributária algumas prioridades para o primeiro ano do mandato do petista. Esta primeira etapa da reforma propõe modernizar a cobrança dos impostos sobre o consumo, diminuição da burocracia para as empresas, facilidade no recolhimento dos tributos e também tem como prioridade encerrar as distorções do atual modelo que acabam gerando custos para produtores e consumidores. O líder do governo no Congresso disse que, independente de qualquer alteração na matéria, isso não irá alterar o foco do projeto. Qualquer que seja o resultado, ou o texto integral do Senado, ou o texto integral como a Câmara fez, não altera a espinha dorsal do projeto. Não faz quase que nenhuma diferença. A intenção é que a aprovação do texto não passe desta sexta-feira. Conforme o que for aprovado, o texto pode mudar as arrecadações vigentes em estados e municípios. O Congresso entra em recesso no dia 14 de julho. Será que agora sai? Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a reforma tributária, que deve ser votada aí nesta semana, não é? Segundo aí diz o presidente, ela contraria alguns governadores, mas a aprovação é urgente, segundo o Ney, e de extrema importância para o Brasil. O brasileiro tem o costume de deixar tudo para a última hora. E também está acontecendo isso com a reforma tributária. Deixamos para a última semana, antes do recesso parlamentar, a apresentação em plenário e possível votação do atual projeto de reforma tributária. Tem gente contra. Dos governadores, 8 governadores apresentam uma opinião contrária regional. Mas tem também gente que está contrariado, que é setorial, que é o caso do pessoal da área de serviços. Pois bem, ninguém tem coragem neste país de ser contra a reforma tributária, porque faz 30 anos, 3 décadas que o Brasil fala que vai fazer a reforma tributária e não faz. Então o que os caras fazem? Os caras que são contra, sabe o que eles querem? Eles falam postergar. Vamos deixar para o segundo semestre, a gente discute mais, a gente troca mais ideias, a gente aperfeiçoa este lado ou aquele lado, conversa fiada. O imposto IVA, senhores e senhoras, o imposto IVA que vai ser adotado no consumo, este imposto IVA, para os senhores terem uma ideia, ele acaba com 5 impostos existentes atualmente. Este imposto existe em 192 países.
Então você pega 193 países, o único país que não tem esse imposto é o Brasil. E tem gente que acha que está certo. Quer dizer, 192 países têm o IVA, estão errado? O Brasil não tem, tá certo? Quer dizer, não tem sentido uma coisa dessa. O PT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei que autoriza a privatização da Copel, a Companhia Paranaense de Energia. O Diretório Nacional do PT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal contra trechos da Lei do Paraná que permite que a Copel, Companhia Paranaense de Energia, seja transformada em uma empresa de capital disperso e sem acionista controlador. A ação foi protocolada no STF e é assinada pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ela atende a um pleito dos deputados estaduais do seu partido no Paraná, que fazem oposição ao governador Ratinho Júnior, do PSD. Ao STF, o PT ainda faz um pedido de liminar para que os eleitos da lei fiquem suspensos até a análise do mérito do caso. A ideia do partido é impedir a realização da Assembleia Geral de Acionistas marcada pela Copel para segunda-feira, dia 10, e na qual já seriam feitas alterações estatutárias na empresa com base na lei estadual. A lei foi sancionada em novembro do ano passado pelo governo do Paraná com aval da Assembleia Legislativa, onde Ratinho Júnior detém uma ampla base aliada. A nova legislação autoriza a Copel a não ser mais um acionista controlador, papel atualmente exercido pelo Estado do Paraná, e propõe regras para que nenhum acionista venha a exercer votos correspondentes a mais do que 10% do total. Falando nisso, o PT recebeu em doações de pessoas físicas quase 28 milhões de reais nas últimas eleições. O partido do presidente Lula liderou o ranking do Tribunal Superior Eleitoral. O Partido dos Trabalhadores do presidente Lula foi a sigla que mais recebeu doações de pessoas físicas em 2022. Durante todo o último ano, foram doados 27,9 milhões de reais. O maior doador individual do PT foi o empresário José Seripieri Filho, que desembolsou cerca de 2,6 milhões de reais para a sigla. Ele é conhecido como Júnior da Qualicorp, por ter fundado a Qualicorp do ramo de planos coletivos de saúde em 1997. Em segundo lugar, na lista de maiores beneficiários de doações de pessoas físicas, aparece o Progressistas, do ex-ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira. O partido recebeu 18 milhões e meio de reais de doações. O empresário Rubens Ometo foi o principal doador, com contribuição de 6 milhões de reais. Ele é presidente do Conselho de Administração do Grupo Cosan, da Raizen e da Congás, e também integra o Conselhão de Lula. Eleito pela Forbes como um dos 10 bilionários brasileiros em 2021, Ometo também doou 1 milhão de reais ao PT em 2022. Em terceiro lugar está o Partido Social Democrático, com 17 milhões de reais em doações de pessoas físicas. O principal doador é Wagner Luiz de Souza, dono da Century Brasil, do ramo de equipamentos para TV via satélite e de outros empreendimentos. Ele contribuiu com 2 milhões e meio de reais para o PSD. O Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece na 10ª posição do ranking de partidos que mais receberam recursos de pessoas físicas em 2022. Foram 1,5 milhão de reais, sendo 250 mil reais doados pelo empresário José Augusto Vieira, dono da indústria alimentícia Maratá. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O BNDES dobrou os recursos investidos na agricultura familiar no Plano Safra. Serão destinados 11,6 bilhões de reais no ciclo 2023-2024. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aumentou em mais de 100% os recursos que investem em agricultura familiar no Plano Safra. No ciclo 2022-2023, foram 5,7 bilhões de reais, enquanto no 2023-2024 serão 11,6 bilhões de reais. O volume global de investimento do Banco do Plano Safra também cresceu. No ciclo anterior, foram mais de 24 bilhões de reais e no atual serão 38,4 bilhões, uma variação de 55%. Em março, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, falou em dobrar o nível de financiamentos do banco até 2026 e defendeu uma redução do patamar de repasses ao Tesouro Nacional. O presidente Lula anunciou que o Plano Safra, voltado à agricultura familiar, receberá ao todo 71,6 bilhões de reais para 2023 e 2024, 34% a mais do que na safra passada. Em instantes, autoridades se despedem do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence. Ele morreu ontem em Brasília, aos 85 anos. O Brasil News, da Rede Brasil, volta daqui a pouquinho.